Chora não, bebê. Ah, minha gente, aqui é mais um programaço Bendita a Hora, hein? Começando agora. Querem acabar com o padre. Querem acabar com o Padre Marcos. Depois de 8 jogos consecutivos contra eles e ganhando todos. Aí nós perdemos um, agora não chora não, bebê. Eu tenho que contar isso pra vocês, é isso aí. Agora vamos lá, hein? Bendita hora, que programaço, só com um convidado de ponta aqui. Maravilhoso. Mas antes do padre apresentar essa mesa maravilhosa, vem junto com o Padre Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Assim é. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, minha gente, meu povo, olha só. O padre está muito feliz, viu? Por causa dessa mesa aqui, ó. Por causa da mesa. Não por causa do meu time, não. Por causa dessa mesa. E eu hoje aqui vou começar pelo meu lado direito, tá? Seu esquerdo aí. Pela primeira vez aqui comigo, baita de um médico, baita de um especialista na arte de cuidar do coração. Nosso querido cardiologista, doutor Mohamed Said Gandour. Mohamed, estamos juntos sempre. Obrigado, padre. Seja bem-vindo, querido. Olha, eu sinto muito pela sua tristeza hoje, mas eu tenho que confessar que eu tô contente. Eu, como corintiano, estava quase sendo rebaixado. É. O senhor fez uma coisa boa para a nação. Trampolim para ajudar, não foi? Olha aí. Ajudou milhões de Eu tenho que corações. aguentar isso, doutor. E só vou aguentar isso por causa do senhor. Obrigado. Cuida do meu coração. Obrigado. O senhor cuida de mim. E aí, ó, eu tolero hoje, porque mereceu. Merecendo. Prazer estar aqui, viu? Obrigado Você é pelo muito convite. querido. Obrigado. Grande doutor Mohamed. Mostra a esposa dele lá, ó. Olha aqui, ele tá acompanhado com a esposinha dele, doutora Letícia. Não tem pra ninguém, tá? Tá aí, ó. É, minha gente bonita. Agora, ele também já é da casa, né? Super advogado, meu querido Juliano, doutor Juliano Melo Duarte. Tá aqui, ó. Obrigado. Juliano, tamo junto sempre, hein? Muito obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Pelo convite. Alegria de alguns, tristeza de outros. Faz parte. Meu lado esquerdo, seu direito, ela é uma gracinha, super competente, médica, doutora Larissa Tiberto. Doutora. Muito obrigada. Seja Amém. bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e hoje vai rolar muita saúde por aqui. Ô, Glória, maravilha, doutora. E olha, ele está vindo pela primeira vez também aqui, é o neuropsicólogo, meu querido doutor Damião Silva. Damião. Prazer enorme estar aqui, obrigado. Que alegria. Obrigado por você ter vindo ao nosso programa, doutor Damião, que é muito bom, hein? Gente, é o seguinte, vamos ver aqui o pensamento, o padre já quer aproveitar aqui o pensamento do dia. Quero ver a opinião da mesa aqui de vocês também. Vamos ver aqui um pouquinho. Olha aí. Trabalhos pautados em causas sociais nos levam a lugares que o ego desconhece. Ô, gente, olha que legal, né? Essas causas sociais, né? Trabalhos que sempre é muito proveitoso, bonito de se ver quando alguém tá comprometido com alguma causa social, né? Mas realmente ele realmente nos leva a lugares que o ego desconhece. Vocês concordam com isso? O ego da gente, nós temos um ego muito inflado mesmo, né? Todos nós, acho que a gente já nasceu um pouquinho com essa coisa. Mas quando a gente faz atividades, um trabalho social, leva o nosso ego a lugares que a gente desconhece. Vocês concordam com isso? Discordam? Tem uma opinião à parte? Olha, eu concordo. Eu faço trabalho voluntário desde os 11 anos. Eu comecei a minha jornada dentro da medicina fazendo trabalho social. Passei em frente a uma instituição, perguntei para minha mãe o que era e ela falou que era algo relacionado à caridade.
Nos auges dos meus 11 anos, achei que era para fazer carinho nas pessoas. E aí falei que eu queria ir. E minha mãe falou assim, pega a bicicleta e vem, que no interior é tudo assim, né? E aí eu comecei a fazer o trabalho voluntário, não entendia direito o que era. E foi muito bom, assim, porque a gente passa por aquele momento da rebeldia, da prematuridade, né? Assim, aquela fase intempestiva da adolescência, da pré-adolescência, onde os hormônios estão explodindo, muita informação no colégio, na roda das amizades. Então, isso me fez colocar um pouco o pé no chão. E mais tarde, quando eu me tornei médica e fui fazer trabalho voluntário no sertão do Brasil, eu estava com meu ego lá em cima, infladíssimo, virei médica, jovem médica, né? E aí fui fazer um trabalho pros outros, né? Chegando lá, o maior tapa na cara. Na verdade, eles que me fizeram um trabalho, eles que me tornaram mais humilde, para eu olhar mais para mim, mais para minha consciência, para eu escolher ter uma vida mais igual à de Cristo. Eu cheguei em um lugar onde o chão parecia aqueles filmes que a gente vê que é semiárido, que o chão é todo craquelado, rachado. E aí eles nos davam água, pra gente não beber água de lá e não se contaminar. Eles davam água e a gente tinha um cinturão com água. Uma criancinha viu, ela olhava assim, ela falava, me dá. Aí eu falei, a água... Ela sugava a água, acho que ela nunca tinha visto uma água tão limpa como aquela. Ela sugava a água, assim, com uma velocidade, né? E isso, assim, me fez pensar... Desceu, né? Me fez colocar no meu lugar, ver aonde que eu tô, o que de fato a gente vai levar da vida, né? O que é importante, o que não é importante, o quanto eu estava gastando, gastando dinheiro, energia, tempo, vitalidade com coisas que eram improdutivas. Esses trabalhos realmente fazem a gente nos reconhecer como seres humanos e não como os senhores do ser, né? E às vezes é um pequeno detalhe na vida que a gente faz uma ação e não percebe. Pega, por exemplo, uma família que esteja passando uma dificuldade, com filhos, o pai desempregado, a mãe ali chorando, a gente chegar para dar um amparo, um conforto, né? Mesmo que seja por aquele momento. Mas orientar, e eu acho que isso realmente nos ajuda, além de ajudar a pessoa, né, a família, nos ajuda muito, é um crescimento muito bom para todos nós. Como ela colocou, né? Exatamente. É isso também? Você pensa assim, doutor? Eu penso, eu acho que na verdade, né, sempre que você prioriza o nós, em virtude do eu, você sempre desafia seu ego. Sim. Então isso já é um desafio para o ego. Então, você pensar no coletivo e conseguir deixar o seu individual de lado, isso já é uma coisa difícil do ser humano. Mas realmente com esse trabalho também já fiz muito trabalho social em regiões aqui de São Paulo que às vezes a gente desconhece, porque a gente acaba vivendo uma realidade que não é a de uma parte grande da população. Então às vezes você vai para a comunidade fazer atendimento e você vê que essa população às vezes não precisa de um atendimento de um ultra especialista, ele precisa de uma atenção. Com uma coisa básica, você consegue melhorar a vida daquela pessoa. Trazer alegria para muitas pessoas, né? E às vezes, quando você pensa no individual, a gente acha que a gente precisa de muito. E a gente não precisa de muito. O que a gente precisa é dividir. O que a gente precisa é acolher as outras pessoas. Eu acho que vem bem de encontro um pouco com o lado da espiritualidade, né? O outro, né, Damião? Sempre o outro está inserido na nossa vida e às vezes a gente quer viver muito egoísta para nós mesmos, né, cara? E a gente aprende com isso, né? A gente tem dificuldade de chegar ao outro, né? Enxergar e ouvir o outro. Esses momentos aqui que a gente se desnuda e se doa pro próximo, acho bastante importante. Coloca a gente ali no lugar de vida real, verdade, né? Verdade. Fica muito longe desse mundo idealizado que a gente tem aqui, de grandes impactos, mas é o que ela disse, né? O mínimo, às vezes, é muito. Mas eu acho que tem uma dificuldade enorme da população, de nós entendermos esse momento, né? De se fazer, se colocar ali como ser humano. Só mais é só mais uma gota d'água aqui. Perfeito. A gente tem uma importância, dá uma importância demais. Né? Realmente, os trabalhos sociais, eles são fantásticos, né? Padre, parece até clichê a gente falar que a gente recebe, né? Mas é físico. Igual quando você empurra uma parede, ela te empurra de volta. É a mesma coisa na obra social. Na obra social. Muito legal. Pode até
taurina aumentar o risco de problemas cardíacos? Estudo revela descobertas alarmantes sobre o consumo de taurina e seu potencial risco à saúde cardíaca. Essa taurina aqui, ela é um energético? Ela tem também alguns energéticos. Ela, na verdade, é um aminoácido. Um aminoácido que eles preparam, né? Quando você tem esses energéticos, você tem taurina junto com cafeína, com L-carnitina. Então, eles fazem algumas A associações. taurina o que ela é? O que ela tem dentro? Ela é um aminoácido que ela age na parte metabólica da célula. Ela é como se fosse um potencializador do metabolismo da célula. Perfeito. Alguns estudos falavam que a taurina, inclusive, tinha algum efeito benéfico para paciente com insuficiência cardíaca, por melhorar a função da mitocôndria, que é a célula ali que cuida de toda a energia do nosso organismo, que produz aí essa energia para as outras células. Só que aí o que aconteceu? Teve um estudo agora recente de uma universidade chinesa, que eles viram inicialmente alguns pacientes que havia um aumento de risco cardíaco, então podia acontecer infarto. E aí eles fizeram o teste em alguns ratos para poder avaliar melhor o que acontecia. E o que eles viram? Que a taurina, ela pode diminuir o colágeno, que é uma substância que estabiliza a placa de gordura. Então, quando a gente forma uma placa de gordura, essa placa no coração ou em outros vasos, ou até na circulação do cérebro, ela pode ser uma placa mole ou uma placa dura. Quando você tira o colágeno dessa placa, essa placa pode ficar mais instável. Então, isso faz com que aumente o risco de você ter um infarto, de você ter um acidente vascular encefálico. Claro que assim, né, a gente tem que ter muita ressalva quando a gente lê um estudo que foi com um número pequeno que eles fizeram de pacientes, então também depois eles fizeram estudo em animais. A gente vai ter que ver melhor nos humanos o que vai acontecer, porque em contrapartida você vinha com alguns estudos anteriores falando que a taurina tinha algum efeito benéfico, usado de maneira isolada, e agora vem esse estudo para contrapor esse benefício que era dito. O que a gente sabe, o que a gente tem que fazer? Os energéticos, sim, a gente tem que evitar, ou então, se for consumir com moderação, porque isso nós já temos inúmeros casos relatados de pacientes, inclusive jovens, que não tinham nenhuma doença. Normalmente os jovens gostam desses tipos de energéticos. Gostam, e às vezes eles misturam muito com bebida alcoólica. Isso aumenta muito o risco. Eu mesmo já peguei paciente, porque além de cardiologista clínico, eu também faço parte de intervenção. Então, cateterismo, angioplastia. Nós já pegamos pacientes jovens aí nas faixas de 30, 20 anos, né, próximo de 30, com infarto, que não tinha outro fator de risco. E quando nós fomos ver o que ele tinha feito, consumido energético em excesso. Então, isso pode realmente instabilizar alguma placa, isso pode fazer até um rasgo na artéria, que a gente chama de dissecção, e trazer uma consequência maior. Então, acho que até nós temos mais dados mais robustos, é evitar, ou se for consumir, sempre com moderação, e evitar o uso junto com bebida alcoólica. Porque eu acho que também depende muito de cada organismo da pessoa também, né, doutor? Nós não somos todos, somos humanos, temos reações muito parecidas, porém não significa que, por exemplo, um caso desse aí, a pessoa talvez está exagerando, mas tem pessoas que reagem diferente de outras. Mas já é um alerta que a população tem que ficar ligada, né? Sem dúvida, e mesmo porque a gente não sabe, às vezes, a maior parte das placas de gordura no coração, nas carótidas ou em qualquer parte do organismo, elas são assintomáticas e são silenciosas. Então, às vezes, nós temos uma placa e nem sabemos. E aí, quando você consome uma substância que pode instabilizar essa placa, ela pode aumentar seu risco. E ele vai usando, sabe, um jovem que vai usando, vai misturando, talvez na sua fase de jovem, tá tudo ok. Mas ele entrou, depois chegou perto dos 40, surpreendentemente pode ser pego de surpresa por alguma coisa. Sem dúvida. A placa, onde ela tiver e ela se... O que é ela desestabilizar? Ela se soltar. Então, se for uma placa de gordura no coração e ela se solta, infarto. Se for no pulmão, tromboembolismo pulmonar. Se for no cérebro, AVC. Ou nas carótidas, que é no pescoço, também um AVC. E se for nos membros, trombose. Então, às vezes, esse jovem já usa também alguma medicação. Por exemplo, uma mulher que usa um anticoncepcional, ou algum homem que usa um anabolizante, ou até mesmo uma mulher que usa anabolizante, ou fuma. Então, tudo isso é um valor agregado. Uma outra coisa, quando a gente consome álcool, o álcool ele é diurético. A gente vai bastante no banheiro e a gente não toma água. A gente toma o quê?
mais álcool e mais energético. Então, a desidratação, ela também pode dar taquicardia. Acrescentado com o efeito da taurina, do energético, dá mais taquicardia ainda, mais instabilidade ainda. Interessante, gente, tá vendo? Olha, uma aula dos dois médicos aqui, hein? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Precoces ou vulneráveis. Crianças superdotadas têm facilidade de aprender e dificuldade em serem entendidas. Olha, isso aí é uma questão, ô Damião, que ela é infelizmente, ou felizmente, acho que é mais infelizmente, ela é real. Eu conheço muitas pessoas que têm uma facilidade muito grande, uma inteligência muito aguçada, que teve que sair de escola até, porque não era difícil das pessoas acompanhar ele. Aquilo tudo estava sendo dito, ele já sabia e as pessoas não conseguiam compreender, achavam que ele era doente. E nada mudou ainda, né? Infelizmente, a gente ainda tem aí muito que aprender. E essa notícia, ela só nos mostra como o Brasil está atrasado. O Brasil ainda está muito atrasado nessa questão aí, ou ele é um dos países atrasados? Ele é muito atrasado. A gente tem um delay teórico de quase 100 anos. Meu Deus. Então, se a gente pensar que o primeiro caso de população foi em 1842, para 2024, a gente tem 27 mil pessoas só identificadas no país. Ainda com essa visão de inteligência demasiada, quando na verdade esse é o principal ponto. O ponto é o desenvolvimento emocional dessas pessoas, que é diferente, em função da velocidade de aprendizagem, tudo é mais intenso, mais sensível aqui. Então, não compreende, não atende e, óbvio, vai parar na escola e essas pessoas acabam desistindo mais fácil. Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda. E às vezes é considerado até como um doente. Na verdade, como se fosse um doente. Porque tem a ver ali com a loucura, né? Os grandes gênios aí, Einstein, Rembrandt, Van Gogh, Catarina, Cleópatra, todos os outros têm uma questão com um quê de loucura. Então, tem sim esse rótulo, mas não é uma doença, não é um transtorno, é só uma condição que a pessoa aprende mais fácil em velocidade. Ela aprende mais fácil e mais rápido, que tem interesse. Também não aprende tudo. Não significa, aqui não tem nada a ver que é mais inteligente, é a rapidez. Isso, na verdade são pessoas que têm uma inteligência muito maior, sim, muito acima da média e alguma área do conhecimento humano ali, mas se dá em função da velocidade neuronal. Então as minhas conexões, elas são mais rápidas. Capacidade também de adquirir maior informação. Isso, como a célula glia faz uma atuação mais rápida no cérebro, a gente aprende mais rápido. Entendi. Então o que você demoraria 1 mês para aprender na escola, você aprender em 1 hora. Nossa. Então, se eu estou numa aula de 50 minutos, o doutor me explicou super bem sobre a taurina, aprendi ali em 10 segundos. Vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 horas para você aprender, vai me gerar tédio. Eu com tédio, pode gerar falta de atenção, vai vir os comportamentos inadequados. É aí que, de fato, a gente não é entendido. Agora, será que também isso não tem, Damião, uma questão de técnicas de você se colocar para o público? Porque, assim, tem professores que têm muito conteúdo, você percebe. Mas eles têm dificuldade de transmitir aquilo lá. Às vezes, dependendo de como você transmite um conhecimento, a pessoa até que ela não tenha tanta rapidez de absorver, mas se você tiver uma técnica boa de explicar, etc., isso também não ajuda muito. Eu não estou querendo fugir do caso da pessoa super inteligente, mas de quem transmite também tem que ter uma técnica para atingir vários públicos de várias realidades. Tem a ver também com o processo de ensinagem. As nossas práticas pedagógicas precisam ser repensadas. A gente ainda tem as mesmas práticas de 1500. A gente está aqui ensinando para os jesuítas ainda, né? E as pessoas mudaram, as crianças mudaram, os cérebros são outros. Mas ainda assim, se eu tivesse uma ótima técnica o superdotado ainda aprenderia mais rápido. Mais rápido, porque ele tem essa desenvoltura. Isso é natural, não um processo treinado. Já vim com isso, é questão biológica mesmo. Entendi. Então, a forma como ensinar, de fato, que vai ali minimizar o tédio, minimizar o sofrimento. Mas, de fato, a gente precisa aprender bastante. Normalmente, essas pessoas procuram pessoas mais ou menos do mesmo nível? Geralmente, elas têm dificuldade de se relacionar com pessoas da mesma idade, né? Tem interesse com pessoas mais velhas ou mais novas. Sim. Em função das mais novas, ter liderança, e as mais velhas têm conhecimento sobre seus temas de interesse. Na minha faixa etária, pouco vai me interessar. Então, tá lá com 8 anos, quer brincar do quê? De
pipa de pega-pega. Eu quero falar sobre economia, eu quero falar sobre a história da Grécia, eu quero falar sobre a fauna australiana. Né? Então a criança acaba não tendo relações sociais com a mesma faixa etária porque não tem conhecimento. E relação social se dá por interesse. Então, assim, eu tô falando com ela, não vou conversar com ela, ela não tem nenhum interesse em comum comigo, né? Quando eu era molequinho, eu queria jogar futebol com meu coleguinha. Não vou falar o nome dele, não. Vamos jogar futebol comigo? Vamos. Eu vou brincar de xadrez. Eu falei, então vai, ué. Vai lá, vai correndo. Xadrez. Meu Deus do céu, e eu com 12 anos, ele também. Xadrez. Então vai com xadrez. Olha só isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Justiça condena Facebook por demora em recuperar perfil de usuário. Plataforma terá que pagar 1,5 mil por falha no restabelecimento de conta de Instagram usada para golpes. Conta isso aí pra nós aí, Juliano. Vamos lá. Olha, isso daí tá chovendo de enxurrada, né? Chovendo de coisa na justiça, por quê? O Facebook, o Instagram, eles possuem uma responsabilidade. Na verdade, nós pagamos por um serviço, né? E quando há uma falha deste serviço, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, eles têm a obrigatoriedade de manter aquela segurança em ordem. Então, quando se entra no perfil de alguém, ou entra no Facebook, no Instagram, ou causa um transtorno para o consumidor ali, para o usuário, geralmente o Instagram ou o Facebook, o grupo Meta, é muito difícil manter um contato. Você não tem um telefone que eles atendam, um e-mail eles não respondem. Estou falando como advogado, né? Eu acho uma falta de respeito. Inclusive, eu estou com uma situação Meta. Me aguarde aí que a gente vai chegar até vocês aí. Erro! O bicho vai pegar. Que a Meta, eu acho que falta um pouquinho mais de respeito para com os usuários, viu? Porque não é uma terra sem lei, não. A gente tem regras, né? E tem várias demandas, todas que entram, e o juiz observa que é uma responsabilidade civil objetiva, ou seja, não precisa demonstrar a culpa. Houve a falha do serviço, houve um transtorno ao consumidor, tem que resolver. Agora, Facebook, Instagram resolve como? Quando chega lá uma citação, tem como dar um exemplo para o nosso povo que está em casa? Que tipo de transtorno comum que pode acontecer, tá? Nessa questão do Facebook aí? Dá um exemplo assim, só para eles entenderem, porque às vezes muitas pessoas, claro, tá sendo tapeada aí e não sabe que tem que procurar depois a defesa aí. Não, é evidente. Nós temos um cliente que ele fez a questão de direito autoral, ele compôs uma música e deixou lá, colocou nas redes sociais, através da plataforma, e entrou por Instagram, Facebook, enfim, né? Simplesmente a música que ele colocou, que é autoral, registrada, sumiu da plataforma. Caramba! Sumiu da plataforma. E ele tentou por vários caminhos, e-mail, não responde. Aí tem lá o telefone do Meta para entrar em contato, também ninguém responde. E resolveu-se de forma o quê? Judicial. Né? Por que houve uma falha na prestação do serviço? Olha que a música simplesmente sumiu. Outro caso é alguém entrar no seu perfil, né? E de uma forma ali, que um hacker, alguma coisa, entrar e começar a se passar por você. Aí vai pedindo. Aí vai pedindo, aí começa a mandar mensagem para os outros, pede dinheiro. É mais comum, hein? É mais comum. Este é mais comum. Então, e muitos têm dificuldade de recuperar a conta. Às vezes tem vários seguidores, demorou muito tempo para conquistar aquilo, né? E não consegue resolver. E o outro depois é uma dor de cabeça danada, aí através de uma liminar na justiça para se resolver o caso. E outra, hoje em dia, o Instagram, ele é um canal de vendas, né? É um canal de vendas. Tem gente que só tem a loja no Instagram. Então, quando a conta é derrubada, então traz muito prejuízo financeiro para essa pessoa também, né? Além do prejuízo que vai trazer para os outros, né? Alguém que cai ali no golpe, a própria pessoa, o dono ali, já é prejudicado por não conseguir vender. Já teve gente que entrou no Instagram de uma determinada pessoa e estava vendendo eletrodomésticos, vendendo... É isso. Tudo de forma fake, né? E a pessoa pagar depois para descobrir que não era o verdadeiro usuário e perfil, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E se isso for comprovado e conseguir achar o criminoso... É dano moral. Dano moral. Dano moral, quem praticou isso, o hacker, né? A pessoa que praticou, é crime também, né? E o dano moral que não vai ter jeito, porque houve o quê? Um constrangimento. E tem que... E pode ir para cadeia. Pode, se for processado, enfim, tem aquelas coisas do acordo penal, enfim, mas dá dor de cabeça. Olha lá, gente, vamos a outra notícia aqui, ó.
calor aumenta a chance de desenvolver infecção urinária. Só no calor? O calor realmente ele aumenta a chance? Será Doutora? que é fato ou será que é fake? E aí? Eu acho que não é só o calor não, né? Olha, é o seguinte, o calor, ele aumenta sim a chance. Por quê? No calor a gente transpira mais, a gente sua mais. Ah. Então, a gente fica mais desidratado. E aí, a urina, ela fica mais concentrada. E a urina mais concentrada é mais fácil de infectar. Então, eu falo assim que tudo que está parado não dá bom. Água parada dá dengue, o xixi concentrado, parado, infecção de urina e o sangue parado com água... Mas no calor, normalmente as pessoas elas não ingerem mais água. Então, deveria ser, tá? Tem gente que ingere mais água, só que tem gente que desidrata mais, porque transpira muito mais. Então, e por transpirar mais também, você fica suado na região íntima, abafa, cria mais micro-organismo ali na região íntima, que dá mais portas de entrada para mais infecção. Então, gente, por isso que a gente sempre orienta, a gente vê na televisão constantemente. O verão, é o verão inteiro a gente falando, bebam água, bebam água, bebam água. Principalmente o idoso, porque o idoso ele tem um problema, ele sente menos sede. Então, o idoso ele é muito mais suscetível à desidratação. É por isso que eu falei, talvez por causa do calor, que às vezes tem um idoso, ele não toma água nunca. Ainda mais quando tá frio, menos água ele bebe ainda. Por isso que eu coloquei essa questão. Muitas vezes, quando tem essas ondas de calor, a gente acaba vendo que o idoso morre mesmo por desidratação, porque ele não sente sede. E é água, né? Porque eu tenho um amigo que fala, não, eu bebo muita cerveja. Não adianta nada, né? Água. Tem que ser água. A curiosidade que eu tenho, desculpa assim falar, mas uma pessoa que está com infecção urinária, ela exala mau cheiro? Por causa da infecção? Exala, tem um cheiro, assim... É um cheiro mais forte, a pessoa chega forte. perto de você, você sente. Você sente, é uma uremia, né? Eu consigo sentir, eu tenho um nariz, gente, que eu não sei ainda se ele é muito bom ou se ele é muito ruim. Eu acho que eu deveria ser um cachorro, porque eu tenho um olfato que é igual de cachorro. Eu sinto. Eu sinto cheiro de pé diabético, eu sinto cheiro de uremia, então, geralmente, dá pra sentir sim. É um cheiro que ele se assemelha à urina, só que não é urina, é algo um pouco mais forte. É meio agressivo, né? É um cheiro forte mesmo. Mas mesmo com a boa higiene, a gente consegue perceber? Oi? Mesmo com a boa higiene, você consegue sentir? Assim, se você acabou de tomar banho, não, mas se tiver com uma infecção de urina, tiver, assim, pelo menos uns 2, 3 pingos na cueca, já vou O nariz dela é bom, ela acabou de falar que o nariz dela Mas isso do olfato é interessante, porque tem algumas publicações já que falam que tem pessoas que conseguem sentir um odor diferente em pacientes que têm doenças neurodegenerativas. Eu já ouvi isso aí também, doutor. Isso eu já vi de cachorro. Eu não consigo, mas assim, a uremia... Outro dia eu estava vendo um médico bem idoso que ele falava que ele cheirava algumas partes da pessoa e ele conseguia identificar uma possibilidade de doença que ela tinha. Porque ele estava criticando alguns médicos atuais, não todos, que hoje quase não toca mais no ouvido. Ele falou que ele tinha que sentir o cheiro, o ouvido. Ele ia lá, sentia, e o fato o médico fazia isso. Sim. Os mais antigos. Ele estava explicando isso. Você me lembrou falando isso aí, doutor. Padre, eu sinto o cheiro... Isso acontece. Da pessoa, quando o time perde, a pessoa fica triste também. É um cheiro visível. É um cheiro diferente. É um cheiro visível. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Coisa assim. Tinha que terminar dessa maneira, né? MC Livinho, MC, né? MC Livinho, consegue ler livro inteiro pela primeira vez. Tem o TDAH e é um desafio. Livinho explicou que em diversas tentativas anteriores não conseguiu finalizar nenhuma leitura. E aí? Difícil, esse caso dele, você chegou a ver o caso dele aí? Sim, esse caso teve até uma repercussão na internet, que as pessoas estavam criticando ele por não ler. Não tinham entendido que ele não lia porque ele tinha TDAH. Então tem duas visões aqui importantes, né? Porque assim, ele influencia muita gente, estavam linchando ele mesmo, dizendo que tem que influenciar coisa boa. Acho que o TDAH, do caso dele, deve ser bastante grave aí. E é uma questão. Quem tem um TDAH de fato, déficit de atenção moderado para grave, vai ter dificuldade com leitura, vai ter dificuldade de escrita, tem coisas importantes para a gente pensar.
Mas é interessante, né? E como é que a gente, os pais, tem que prestar atenção junto com os professores? É os professores junto com os pais que vão fazer essa primeira análise? Na verdade, os pais começam a perceber ali, que às vezes tem dificuldade de obedecer comando, você manda, Livinho, vai ali buscar água, ele vai, e depois ele vai para buscar o quê? Livinho, vai tomar banho, ele vai chegar na sala, volta. Ou então vai no banheiro, escova o dente e volta sem tomar banho. Então os pais começam a perceber isso, mas na escola começa a ficar mais visível. Dificuldade de concentração, de manter sentado, de copiar, de ler, de entender, né? Tem comportamentos mais impulsivos, ficam mais irritados facilmente. Então, na escola que começa a perceber, de fato, os primeiros sintomas mais intensos. É porque, às vezes, quando eu era pequenininho, eu lembro disso aí. Eu acho que eu tive esse problema, acho que eu tenho até hoje, doutor, não é possível. Porque, assim, a minha mãe pedia assim, Marcos, vai lá no bar ali do fulano pra mãe, você vai comprar lá 3 ovos, a gente vai fazer um bolo aqui, tá? 3 ovos, e você vai pegar 1 quilo de farinha e comprar uma cabecinha de alho lá, traz pra mãe, tá? Mas você pode anotar pra mim? Filho, 3 ovos, um pouquinho da cabecinha de alho e tal, não sei o quê. Eu tinha que anotar direto. Esqueceu de falar da farinha. Esqueci de falar da farinha. Porque o TDAH vai impactar a memória operacional. Essa memória imediata é mais difícil da gente reter. Então, de fato, uma listinha vai ajudar bastante a gente nesse processo. Antigamente tinha muito esse negócio. O TDAH, ele vem junto com o hiperfoco ou pode ou não? Porque, por exemplo, pelo que eu percebo, né? Ele tem uma facilidade vocal, uma facilidade musical. E tem o TDAH. Então, assim, daria para pensar o superfoco dele ali para a área da música e o TDAH. Ele sempre vem geralmente junto onde ou não? tem um hiperfoco. Um desprezo de um mundo com o mundo dele, né? Na verdade não é desprezo, né? Ele não consegue de fato focar. Como se fosse, é isso, né? mas assim, quando vem o hiperfoco, ele vai bem nas coisas que eles gostam ali, tem interesse, ele vai manter a atenção, vai manter a motivação. Ele vai falhar de fato, né? Então, eu posso ter um TDAH e não ter nenhuma dificuldade cognitiva, não ter nenhuma dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Mas ter dificuldade de organização, de planejamento. O meu dia a dia fica mais difícil. A gente pode ter sintomas, mas não causam prejuízos ao ponto de ele conseguir ler um primeiro livro aos 25 anos. Entendi. O excesso de informações, você acha que isso tem acentuado? O excesso de informações... Hoje a gente tem muita informação, a gente não consegue concentrar em nada, porque nós temos aí uma Sim, enxurrada, né? De fast, tudo muito rápido, né? Mas a verdade é que vai prejudicar o nível de atenção, de concentração. Mas não ao ponto de você ter dificuldade de fazer coisas básicas do dia a dia. Né? Então, assim, filtrar as informações cansa, a gente vai gastando energia à toa, o cérebro vai descansando, cansando, isso ok. Mas é o suficiente você ter um prejuízo enorme, de você não conseguir ficar numa fila esperando, você não conseguir ir lá no mercado e comprar o mínimo. Né? Então, dá mais dificuldade se você descansar e buscar muita... a questão aqui, motivação. Né? Então, a gente está buscando dopamina o tempo inteiro. A gente quer prazer imediato o tempo inteiro. Mas eu ainda tenho para mim também, assim, Damião, que a gente, cada ser humano, ele é uma relíquia, assim, ele é uma coisa formidável. Porque você deu o exemplo dele, eu tenho o meu exemplo, eu tinha problema com gagueira, eu tinha esse problema de que eu tinha que escrever para chegar até o bar. Só que quando eu tinha o meu universo, por exemplo, artístico, eu gostava muito de desenhar. Eu sempre fui muito bom para desenhar. Cheguei a ganhar até prêmios na escola, mas eu era tímido, gago. Mas se fosse falar do meu mundo, o meu mundo, que era essa coisa mesmo que eu conseguia, com todo respeito, era poucos que tinham essa habilidade que eu tinha. De também falar do Elvis, curtir o Elvis, falar com... Eu falava sem gaguejar do Elvis Presley. Porém, quando eu saía do mundo do Elvis Presley, porque era um mundo, é como se fosse desconhecido. Por isso que eu falei, parece que não era um mundo que eu tinha tanto interesse. Mas a questão é que falta repertório, né? Falta repertório. Então, onde você tem repertório, você vai bem, em qualquer lugar. Eu posso ter deficiência intelectual. Se for uma coisa que eu goste bastante, eu vou conversar com você de igual para igual. Mas quando falta o repertório que é mais cotidiano, do dia a dia, vai fazer falta. É por isso que a intervenção, a psicoterapia, a medicação, às vezes, é importante. É porque cada um é legal. Hoje o que acontece, assim, tem muito TDAH, não tem muito TDAH, né? A gente tem muitos sintomas, mas não quer dizer que você tenha o TDAH, perfeito, de fato. Isso é interessante falar. Existe um caminho entre ter os sintomas e você fechar um quadro diagnóstico. Legal. Bacana. Gente, vamos aqui uma outra notícia. Vamos aqui, rapidinho, olha. Como é que é o nome? IA. A IA. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Nos dominará? Perigos que você precisa conhecer. Pois é, meu amigo. Isso daria um tema de um programa inteiro porque é muita coisa para falar. coisa, Tentar resumir aqui.
Hoje, quando nós falamos em inteligência artificial, precisa regulamentar realmente, existem projetos já em tramitação, né? Eu digo que, olha só, nós tivemos a primeira revolução industrial, né, quando tínhamos as máquinas a vapor, enfim. Segunda revolução industrial, já veio a energia elétrica, um resumão bem grande de tudo isso. Na terceira, já começou a vir os computadores, a questão do uso do celular, mais para o final, de forma bem forte mesmo. E a chamada 4.0, a quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial. E neste mundo da inteligência artificial, muita preocupação. Será que as máquinas vão tomar conta? Como é que vai ficar a questão dos empregos, enfim? Olha, hoje nós temos casos de inteligência. Hoje, né, aplica-se muito o Código Penal brasileiro. Então, o caso que é utilizada a inteligência artificial e é detectado ali, por exemplo, uma rede de pedofilia, vai ser aplicado, né, o crime ali inerente àquele caso. Os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Tem vários crimes que têm origem na inteligência artificial. Estelionato. Então, hoje é muito fácil pegar a imagem de um artista, a voz, joga num programa e o artista vende. Olha, estamos aqui vendendo, tal, tá aqui o Pix, tal, a pessoa cai. Perfeito. E golpe. Então, é muito grave. Hoje em dia você pega, tem livros que são escritos só por inteligência artificial, músicas que são compostas somente pela inteligência. A rádio toda preparada só com Então, aí como é que fica os direitos autorais? Sim. Se eu peguei de uma máquina inteligência artificial, a primeira teoria é que é domínio público. Eu peguei a letra e registrei. Em contrapartida, atrás desta máquina teve alguém que operou, os algoritmos, aquela coisa toda. Sim. Então, há uma questão muito grande que precisa ser regulamentada, né? Principalmente com questão a direitos autorais, com relação à forma como isso vai ser tratado, a IA nas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, é um assunto bastante polêmico e que dentro deste caldeirão todo, nós temos hoje dentro de escolas, por exemplo, o uso da IA, mas não tem a IA como vilão, porque ela tem um lado muito bom. Sim. Né? Mas quem utiliza para o lado ruim, nós temos casos de alunos que estão afastados de escolas por fobia escolar, porque utilizaram a IA para causar um transtorno grande dentro do contexto de injúria, calúnia, pegando a imagem da pessoa e colocando ela como um bandido, como um criminoso, e se espalhou. E depois para reverter tudo isso. Então, tem que ser utilizado com muita cautela. Eu acho que, principalmente vocês do mundo da advocacia, vocês vão ter muito trabalho para poder pegar esse novo departamento mundial, que ele é bom, ele é interessante, porém ele tem esses perigos todos, porque é um crime, você pode pegar alguma coisa que está registrada, eu vou usar e vou utilizar como uma inteligência artificial, como você bem explicou. E como combater esse crime, ou evitar esses crimes que poderão vir futuramente. Porque também é dar um cala-boca nisso aí, utilizar com a sabedoria e com até certo ponto ela. Eu acho que senão, se você abrir demais a ela, aí nós vamos viver uma terra sem lei. Hoje a secretária de um escritório pode utilizar o IA para fazer um memorando, o advogado ele até pode utilizar, mas tem que ter cautela. O STF tem utilizado na filtragem de processos. Então o IA é utilizado, os bancos hoje utilizam o IA para cobrança. Agora tem um outro fator. Aí cobra uma pessoa que já pagou um determinado boleto. Como é que fica? A lei fala que se você cobrar algo que já esteja pago, dá um dano moral, indenizatório. Sim. Mas aí o juiz tem entendido que tem que ter a má-fé. Mas como é uma máquina que te cobrou, não caracterizou a má-fé, aí não dá o dano moral. Então tem coisas dentro aqui, muito embora eu não concorde... Mas quem está por trás da máquina? Mas a partir do momento que o banco contratou e colocou, é um serviço que ele está prestando. Então, o banco é o responsável. Olha só a discussão que é uma discussão, vai embora. Só que eu acho que antes de então deixar ela soltar, que nem se você solta um animal... Tem que ter freio, tem que regulamentar. Tem que primeiro fazer todo um levante regulamentado. Correto. Esse aqui, vamos dar uma olhada. Ex-fumantes podem levar mais de 25 anos para normalizar a saúde do coração, aponta estudo. Em alguns casos de histórico intenso de tabagismo, os danos causados às artérias e ao músculo cardíaco são tão severos que nem se revertem totalmente. Olha isso aqui, ave meu pai. Doutor,
realmente, pessoas que fumaram durante muito tempo, ou às vezes nem muito tempo, né? Dependendo do tipo de nicotina, do tipo de cigarro, esse dano que o cigarro, que os fumantes fazem, pode demorar muito tempo se ele parar e ainda vai ter resquícios no coração ainda? Pode, isso é verdade, e o que a gente tem visto é que depende muito também da carga tabágica do paciente. Então, se ele é um paciente que ele tem, como a gente calcula essa carga tabágica? A gente calcula por ano maço. Vamos calculando maço. Se o paciente fuma um maço por dia há 10 anos, então ele tem uma carga tabágica de 10 anos maço. E a gente sabe que quem fuma tem uma carga já acumulada de 8 anos maço, ele já tem uma chance maior de desenvolver doença cardíaca até 25 anos depois dele parar de fumar. E antigamente tinha os mais fortes, com filtro, sem filtro, Sim, com filtro. Com certeza. E ainda uma carga mais forte ainda de tabagismo em tempo menor até. Porque antes a gente achava que parou de fumar em 10, falávamos muito de 10 anos. Parou de fumar há 10 anos, o risco está igual a de quem nunca fumou. Porque a gente vê assim, quem fuma pouco, menos que 8 anos maço, em 10 anos, no primeiro ano ele tem uma redução de 50% da chance de infarto. Olha que legal. E depois vai reduzindo em 10 anos até ele chegar muito próximo de quem nunca fumou. Agora, quem fuma mais, o vape também ele é tão danoso quanto o cigarro, porque essa nova geração agora eles acham, eu vou fumar o vape porque não tem, né, não esquenta, então ele não vai trazer tanto mal, mas ele tem inúmeras substâncias também danosas, ele tem a nicotina, ele tem outro problema que ele causa muito grave, que é o problema pulmonar agudo que ele pode dar, então já tem inúmeros relatos de pacientes que morreram o uso do vape em curto prazo. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Não adianta o jovem achar que ele vai, eu estou fumando vape e como é uma coisa, com uma bateria, ele não vai fazer mal. Ele faz mal sim. Ele é muito danoso também. Então, o que a gente tem que fazer é não fumar nem o cigarro habitual, normal, não fumar esse vape, principalmente também porque esses vapes, eles não têm uma regulamentação muito grande do que eles produzem, daquelas essências, então ninguém sabe onde tudo é produzido, tem inúmeras coisas misturadas, então é até mais difícil de você predizer qual vai ser o efeito colateral, qual vai ser o efeito danoso para o organismo. Mas no caso de um fumante, um ex-fumante, na parte cardio, o que ele pode sentir diferentemente de quem não fuma, né? De quem não usou do tabagismo? Quais são os tipos de problemas do coração que pode ocorrer nesse período se ele viver, né? O principal é doença coronariana. O que são as coronárias? As coronárias são os vasos que eles irrigam nossa musculatura do coração. Então é o que leva o sangue e faz o coração funcionar da maneira adequada. Então o que a gente vê muito no fumante é que o fumante ele tem calcificação, ele tem placa de gordura, porque a substância que tem no cigarro, nós temos quase 5.000 substâncias tóxicas. Então isso faz com que inflame a membrana que recobre o vaso, que é o que a gente chama de endotélio. Então isso leva à formação mais precoce de placa, isso aumenta o risco dessa placa romper e dar um infarto. Então esse é o principal efeito. Mas ele também tem efeito no músculo cardíaco. Então ele também causa enrijecimento do músculo cardíaco. Então ele traz outras consequências também, consequências danosas para o nosso coração. Fora as doenças dos vasos extracardíacos. Então nós podemos ter aneurisma de aorta, nós podemos ter problema nas carótidas, porque todo o sistema cardiovascular, ele compartilha os mesmos fatores de risco. Sim. Então são coisas que a gente tem que realmente prevenir. E agora com essa notícia que fala que até 25 anos ou até persistente do efeito em quem tem uma carga tabágica muito grande. Que o efeito é grande, hein? Graças a Deus a gente tem tido uma redução no número de tabagistas. Tem que tomar cuidado com a mulherada. A mulherada tá fumando demais, hein? Mulheres, cuidado. Olha que outra notícia, ó. Sífilis congênita. Infectologista alerta sobre a importância do pré-natal e tratamento para evitar complicações fatais. Doutora, me conta um pouquinho. O que é essa sífilis congênita? Acho que a primeira coisa é entender o que é essa doença aí. A sífilis, ela é uma infecção pelo treponema pallidum, é uma bactéria, e ela é uma infecção sexualmente transmissível. Então, no pré-natal é feito as testagens de rotina, tanto de sífilis quanto hepatites, HIV. E quando a sífilis ela é diagnosticada no pré-natal, ou seja, de uma forma precoce, a gente consegue tratar a mãe.
sem que a sífilis atravesse a barreira hematoencefálica e passe para o bebê. Porque aí, quando a gente não diagnostica a sífilis, ele atravessa a placenta e pode dar, a criança pode nascer com sífilis congênita. E aí pode dar problemas neurológicos, problemas na visão, no desenvolvimento da criança e até mesmo levar a óbito. Então, é uma doença bem importante e nós precisamos estar atentos no pré-natal, tanto com as outras sorologias quanto com a sífilis, porque a sífilis congênita, ela mata e ela também deixa sequelas gravíssimas. Então, a gente diagnosticando, a gente consegue tratar a mãe e o bebê. Que coisa, mas engraçado que a ciência, com toda a evolução dela, a sífilis é uma doença muito antiga. E ela continua ainda sendo perigosíssima, né? Continua. E agora, com a evolução, com a tal liberdade sexual, né? E com algumas medicações, tipo, por exemplo, a PrEP e a PEP, que são medicações de profilaxia do pré-exposição ao HIV e com pós-exposição ao HIV, as pessoas ficam com menos medo, porque o pior seria o HIV. E essas medicações profiláticas, elas protegem só contra o HIV. Mas... Só que as outras ISTs não. Pronto. Então, o pessoal está diminuindo o uso do preservativo e aí alastrando sífilis, gonorreia e outras ISTs. Aí, tá vendo, meu povo? Cuidado. Olha, gente, nosso programa terminou. É uma pena, porque eu queria ouvir mais cada convidado nosso aqui, que são ótimos. Gente, é o seguinte, quero agradecer aqui o doutor Mohamed, que é muito bom, cardiologista de primeira, hein? Padre, indica aí, doutor. Tamo junto sempre, hein? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todos. Vai voltar aqui no meu programa, tá? Deus abençoe o senhor. Amém. Doutor Juliano, você é fera, obricado pelas informações. Eu digo que aqui é a minha terapia. Show de bola. Muito obrigado. Damião Silva, neuropsicólogo, muito obrigado, gostei muito. Imenso. Vai voltar também no meu programa, se Deus quiser. E a nossa querida doutora Larissa, maravilhosa. Obrigado, querida. Deus abençoe você. Muito obrigado, padre. Obrigada a todos vocês. E obrigada a vocês aí de casa. Vamos começar pela minha direita aqui, né? Ela é nada mais, nada menos do que radialista, comunicadora, para mim, super premiada pela sua capacidade, talento que ela tem. Patrícia Diniz, produtora. Pode aplaudir. Muito obrigada. Vai tocar a música de novo? Isso é diferente. Eu tocou a primeira. Tem aquela música. Ela gosta daquela música. É a mesma música. Tudo bem. Mas obrigada. ela gostou já da abertura. Gostei. Boa tarde. Patinha, seja bem-vinda. Obrigada. Você é sempre muito querida aqui. Também gosto. Pela primeira vez no meu programa, né? Ele que é proprietário da Positive Mind Marketing. Isso. O homem é fera, hein? Rapaz, aqui já tem muita experiência e vai interessar muito aí as palavras dele para você. Meu querido Maurício Cácumo. Opa, Maurício, seja bem-vindo. Obrigado, Seja prazer bem-vindo. estar aqui pela primeira vez. Obrigado mesmo, viu? Grande Maurício, hein? Topetes diferentes. Nós estamos Topetes diferentes. na mesma proporção de altura, tá ali, tá... Tamo junto aí, grande Maurício. Não ninguém não. É o encontro dos topetes. É isso aí. verdade. Ele que é ortopedista, respeitável. Ele é o oposto do Padre Marcos e do Maurício, em relações a cabelo. É um baita de um man, forte no que faz e no que fala. Doutor Daniel Silva. Seja bem-vindo. Terceira vez no programa, segunda vez com o Padre Marcos. Maravilhoso, Daniel. Não tem pra ninguém, não. Muito competente. Obrigado. Ela já é de casa, né? Nossa princesinha do Oriente. Tem a música dela ainda? Não sei se tem aí, hein? Miricamia. Olha lá. Tem musiquinha. Miricamia, ó. Saudade. E olha a voz, ó. Tem que ser com Elvis, né? Maravilhoso. Menina, Deus abençoe você. Amém, padre. Você é Tava muito com querida. muita saudade. Você é fera. Ombros são uma das articulações mais afetadas nas lutas, aponta médico. Lesões e dores são recorrentes em praticantes de esportes de combates, cada vez mais populares. Confira os riscos lutas para essa região.
Bom, realmente, eu acho que, doutor, o esporte com luta, né? Sim. Os ombros realmente são, acho que mais necessitam de um cuidado. Se a gente for colocar numa escala ali de incidência, o joelho é o mais prevalente, é o mais comum, tá? Os entorses de joelho. Logo depois vem os ombros. Porque o joelho, só para o pessoal entender, porque é onde você praticamente coloca... A sustentação de carga, sustentação de carga, movimentos rotacionais da luta, depende da luta e tudo mais, mas se for colocar em Por isso que prevalência... os jogadores de futebol têm muitas vezes esses problemas no joelho. Saiu só rapidinho um adendo, saiu uma reportagem ontem que o Real Madrid teve 15 lesões de joelho, se não me recordo se é do cruzado, em pouco tempo ali. Então, assim, é um número muito alto de Preju, hein? Então, assim... Essas atividades dinheiro, físicas estão exigindo muito mais dos atletas? Sim. E aí o ombro entra nessa situação porque o ombro é o que tem mais amplitude de movimento. É a articulação que mais tem amplitude de movimento. Então, precisa de ter uma capacidade muscular, ligamentar e tendínea ali muito, muito forte. E se a gente parar para pensar, a gente estava até conversando sobre, falando de dor na coluna, a gente não faz o fortalecimento. Ninguém pega e faz um preventivo. De verdade, a não ser um atleta profissional que realmente vive disso, você vê poucas pessoas fazendo um movimento preventivo, um fortalecimento preventivo para as articulações. Esse preventivo, o que seria, doutor? Se você tem um começo de uma lesão ali no ombro e você começou a sentir esse problema, você não deixa ela agravar e inicia. Ou se tem um histórico já de lesão e agora está sem dor, sem queixas, você continuar fazendo um trabalho de fortalecimento para que não venha essa lesão se instalar, digamos assim. A não ser os traumas, na questão de esporte de combate, tem muito trauma que a gente fala que é o acidental. Cair sobre o ombro, né? Existem formas de cair que você reduz essas lesões, mas cair sobre o ombro, o atleta cair sobre o seu ombro, então isso aí é inevitável. As evitáveis, a gente tem que trabalhar com o fortalecimento. E realmente... Já no caso de pessoas já idosas, né? A questão de ombro também é muito complicado, né? O ombro que predomina no idoso são as tendinites. Tendinopatias. Tendinopatias, a presença de calcificação de uns dos principais tendões ali, que é a tendinite calcária no idoso. Você tratar no idoso. A minha mãe teve um dos tendões dela rompeu. Sim. A minha mãe não consegue levantar mais do que... É o básico, né? Atividade de vida diária, arrumar o cabelo, colocar uma roupa. E o que acontece? O idoso, além de ter a sarcopenia, que ela vai perdendo massa muscular, isso da partir dos 40, 50 anos, nós vamos perdendo, trocando a massa muscular por massa de gordura, por tecido gorduroso, o índice de lesão, qualquer mínima queda, qualquer esforço, a gente tem histórico no consultório de pacientes que foi segurar uma sacola e sentiu no ônibus às vezes, então assim, rompe, né? Fragilidade. Eu acho que isso tudo é falta de exercício também, né? Sim, a gente estava conversando. Fortalecimento. Tudo que vai no consultório, todo mundo que entra na porta do meu consultório vai tomar uma chamada para fazer atividade física e fortalecimento. Seja global ou seja focado na lesão. A musculação acho que é importantíssimo, né? Para quem é idoso, principalmente, né? Porque por causa da sarcopenia, a gente vai perdendo massa muscular. Mas tem essa que nem ela falou, a questão da prevenção. Acho que nós somos novinhos ainda. A gente tem que se prevenir para que a gente, quando chegar a ficar velhinhos, a gente já preparou a nossa musculatura, né, doutor? Para que os nossos ombros possam segurar a onda aí. 4.0 eu tô tentando manter. Eu também comecei a fazer ginástica com 4.0, academia e tal. E agora com meus 5.4, não, 5.5, eu estou me sentindo um garotão. Melhor do que quando estava com 40. Verdade, não estou brincando, não. Eu estou sendo muito sincero. Eu acredito sim. Eu me sinto bem melhor, até fisicamente, até meu corpo está melhor. Disposição, até minhas roupas caem melhor. A roupa cai melhor para um corpo mais trabalhado. Sim. E eu estou mais velho. A estética, ela vem de secundário. Falando de prevenção de lesão, saúde, os benefícios são ali... que geralmente a pessoa procura atividade física para a questão estética, né? Depois, quando a gente começa a ficar mais velho, aí já a gente percebe que... O problema é que a gente espera ficar ruim, né? Espera ficar ruim. É uma obrigação. Mas deixa eu corrigir uma coisa, eu não tenho 50 não, vocês... Nós... Não, que ela falou nós dos 50, não, 50 não. Aí tudo aqui... Mas já que chegamos na idade, aí vamos fazer o seguinte, vamos passar para essa nova notícia aqui. Meirinha vai entrar no papo aí agora, hein? Vamos lá. Olha lá, compreenda, não existe felicidade sem infelicidade. É um pouco naquilo que estávamos falando, Meirinha? É verdade, e hoje nós temos um problema seríssimo e com qual relação às nossas redes sociais.
Porque antigamente a gente não tinha tantas doses de dopamina como nós temos hoje. Antigamente nós tínhamos assim períodos tranquilos e de vez em quando acontecia alguma coisa bacana que tirava a gente daquele tédio. Verdade. Hoje em dia, não tinha shopping, lembra? Naquela época não tinha, não acontecia. Tinha outro lugarzinho, não vou falar o nome não, mas era um só. Todo mundo ia só pra lá. Isso. Fica ali numa cidade ali, perto da São João. E hoje a gente tem muita oferta até pelo desenvolvimento do marketing, nós temos muita oferta de dopamina, de atrações para os olhos, para os nossos sentidos. E aí nós começamos a confundir a alegria com felicidade. Porque a alegria é um estado rápido, é uma emoção, ela vem e passa. Tipo, Palmeiras fez um gol! Yeah! Aí você fica alegre. 4 pontos, tem 4 agora. Ai, meu pai. Mas a felicidade é um estado interno. E a felicidade é uma construção. Você aprende a construir essa felicidade da mesma forma como a gente aprende a construir o amor. Perfeito. O amor é algo que a gente constrói a cada dia porque requer uma escolha. E a felicidade também, a gente precisa escolher a felicidade. É um pacto que a gente faz e um compromisso com a felicidade. Mas nem sempre quando uma pessoa não atingiu a felicidade, é uma pergunta que eu estou te fazendo, Sim. ela é infeliz, né? Pode ser que ela não tenha, o fato dela não atingir um grau de felicidade, aí precisa saber que tipo de felicidade é essa. Não significa que ela é infeliz, significa que ela está o quê? A caminho? Neutra. Porque veja, olha que interessante que a gente vê nos estudos de psicologia positiva. Quando uma pessoa, por exemplo, está depressiva ou com algum problema psicológico, o fato de você curar essa pessoa, quando ela se cura de uma depressão, isso não significa que ela está feliz. A felicidade é um estágio acima, então é como se fosse assim, o nível 0. Então a pessoa saiu da doença, ela entrou na normalidade, ela está no nível 0. Não significa que ela está feliz, a felicidade está um passo acima. Perfeito. A felicidade é quando você tem a plenitude, quando você tem aquela motivação, é quando você tem aquela força interna que te leva e que te conecta mesmo ao divino, porque ela tem muito a ver com a espiritualidade, que não tem a ver com religião. Não é o fato de você ir na igreja que você vai ficar feliz. Perfeito. Mas é o fato de você viver essa experiência da espiritualidade em você, que aí tem a ver com propósito e tudo mais. Por isso que eu falo que é uma construção. Então, a felicidade é um estado mais duradouro. E o que nos vendem hoje é uma pseudo-alegria. Então, assim, olha a pílula da felicidade, ela está aqui. Ó, se você comer esse bolo, ó, se você comprar essa bolsa, se você tiver esse carro, se você fizer essa viagem. Então, a gente começa Mas isso é uma culpa da rede social, não é? Também. Porque na rede social ninguém é triste. Exatamente. Ninguém é triste. Então, a gente fica o tempo todo buscando essa pseudo-felicidade e nós nos frustramos cada vez mais. Então, quando você tem muita frustração, existe muita raiva, porque a filha da frustração é a raiva. Quando você deseja uma coisa e você não consegue, e você desejou bolsa, sapato, viagem, não sei o quê, e você não consegue nada, você olha para a tua vida, e a tua vida está um marasmo, e a vida de todo mundo está andando, te dá uma raiva interna de Deus da vida, sabe? Assim como abençoou todo mundo, menos eu, né? Então, você começa a ficar tão frustrado e com tanta raiva que isso gera a intolerância que a gente vê hoje na vida, as pessoas muito irritadas. Então, quando a pessoa está muito irritadinha, saiba que ela está muito frustrada. Então, hoje, o que a gente está precisando é nos educar mesmo, sabe? Com relação a trabalhar esse passo a passo. Eu vejo os jovens hoje, atendo muitos jovens na clínica, eles vêm desesperados, eles vêm assim num nível de ansiedade, padre, por quê? Com 18 anos, eles querem ser milionários, mas eles não fizeram nem os seus primeiros R$100. Então, ele não sabe o caminho para fazer 100. É tudo dos pais, né? Ele quer ganhar os milhões. Então, assim, essa falta de paciência para entender o processo... É o que ele colocou, por causa das redes sociais. Que Isso. Então, mas às vezes a pessoa fica frustrada à toa. Porque aquela felicidade que ela está vendo nos outros, muitas vezes, pela rede social, muitas vezes não existe, é falsa. Mas é aquilo que o padre tinha colocado no comecinho daquela conversa com ele. Exatamente. Cuidado, às vezes você está colocando todas essas sugestões bacanas, roupa bonita, peruca legal. É bacana, elas ajudam na sua... Só que elas, às vezes, podem estar maquiando apenas aquilo que, na verdade, a felicidade é por dentro. E para fechar só o pensamento, felicidade e infelicidade fazem parte da vida. Faz parte da vida. É, que nem saúde e doença. Não conheço ninguém que viveu sem estar doente ou que viveu sem morrer, entende? Então, tudo faz parte, né? Doutor tá aqui, o doutor Daniel, que é um baita de um doutor médico maravilhoso, tá? De ortopedia. E nós temos aqui também, que está fazendo um tratamento com ele, um profissional, um atleta de MMA. É MMA? É isso mesmo? Como é o nome dele?
Mostra aí o nosso atleta aí, ó. De surpresa. Luiz Vitor. Ô Luiz, você luta em que categoria aí do MMA? Já lutei no peso galo e no peso pena. Que aí... 61 quilos, 66 quilos. É? Que legal. E aí você faz um tratamento com ele ou você faz um acompanhamento? Como é que é? Uma prévia? Meu herói, né? Meu herói. Meu herói e meu bandido ao mesmo tempo. Quando dá problema, assim, hoje a gente tá tendo um acompanhamento mais próximo, ele trabalha na parte de prevenção mesmo. Tá. É incômodo que eu sinta, doutor, ó, tô sentindo isso, ele fala, ó, reduz, aumenta, fica tranquilo. Mas quando dá problema de verdade, como eu tô agora, tive uma ruptura do LCA parcial. Isso aí o que é na parte do quê? Desculpa. Do joelho. Joelho, tá. Por coincidência, é a especialidade dele, joelho, né? Sim, então, sim. quando rompi, enxuguei as lágrimas, liguei pra ele imediatamente. E a gente fez o exame de imagem, como não era ruptura total, a gente vai tentar o tratamento mais conservador, sem cirurgia. Tem uma luta marcada para fevereiro. Olha. E se ele falou que dá para lutar, então eu vou lutar. Dá para lutar? Dá para ele voltar em fevereiro para lutar? Ele tem muita condição muscular, né? Então a musculatura sustenta. E o evento que ele luta é o Karate Combat, que é um evento grande aí mundial. Ele é detentor do cinturão. Ele não falou, ele não tá falando tudo. Ele é detentor do cinturão? Ele é o atual campeão mundial. Sério? Nossa. Aí, Barba, vai lutar com ele. Você que é metidinha aí, vai lutar com ele pra ver. Hein, Barba? Vai lutar com ele pra você ver aí. Então tá bom. Mas olha, que legal, hein, cara. Então é bacana pra fazer uma prevenção pra ele. Qualquer coisa já corre com ele, né? E ele vai te dando essas informações que você pode ou não pode, né, cara? Isso, até pra tomar decisões. Tipo, às vezes a gente acha que dá pra treinar e uma opinião que você confia, que você sabe que é uma opinião embasada cientificamente. E é um profissional da saúde. Não é uma pessoa que só eu entendo de joelho, não. É profissional estudado pra isso. O atleta vai pela emoção, né? Tipo, eu quero e eu não quero. E ele vai pela razão, do dá ou não dá. Perfeito. Então é muito bom. E o legal é que você obedece ele, né, cara? Obedeço. Mais que obedecer minha mãe quando era criança. Grande, maravilha, Luiz. Que Deus abençoe. Parabéns aí pela você sustente o nosso cinto no ajoelhado, hein, meu brother? Obrigado. E viu, padre? Ele, além de ser o doutor, ele também é lutador. Você é lutador também? É. Você tem um jeitão, assim, uma cara de Na bravo, verdade, hein? é a terapia. A minha terapia é poder fazer um treino uma vez por semana, duas, quando eu consigo. Maravilha, gente. Bacana, Muito bom, né? hein? Marketing digital. Como o marketing digital pode avançar alavancar negócios na internet? Sabe como? Quando você faz uma propaganda na televisão, por exemplo, você atinge as pessoas que estão assistindo, né? Aquele programa. É claro que existe uma pesquisa de público que assiste o programa para trazer um produto específico né, que atenda mais aquele público que está assistindo. Na internet, quando você faz uma pesquisa, você coloca lá uma pesquisa. Já aconteceu com vocês, com certeza, né? Você faz uma pesquisa de um produto, eu quero comprar esse microfone. Depois só vai aparecer microfone para você. Parece tudo conteúdo de microfone. Isso é marketing. Sim. O marketing, ele vai colocar na tua mão aquilo que você realmente quer, aquilo que você precisa, aquilo que se assemelha mais com você, com as suas procuras, com a sua busca, com tudo mais. Então, é nesse sentido que a internet faz com que o seu produto ou o seu serviço chegue para quem precisa. O tráfego pago, como eu estava falando para o doutor, né? O tráfego pago, hoje não existe um comerciante, uma empresa, um produto que sobreviva sem o tráfego pago, né? O tráfego pago, ele é importantíssimo. Criar uma campanha, não é só o tráfego pago, porque o tráfego pago sozinho... Eu acho que só detalhe, acho que é bom você fazer um recorte aí para as nossas senhorinhas. O que é o tráfego pago? O tráfego pago é quando você cria uma campanha, você cria um vídeo e você coloca dinheiro naquela campanha, naquele vídeo, para ele aparecer para as pessoas certas. Aí você cria o público correto, você cria o raio, né? O raio onde você quer atingir, né? Um produto que vende no Brasil inteiro. Então vamos colocar o Brasil inteiro. É um serviço que eu ofereço no meu bairro. Então vou colocar nas proximidades do meu bairro. Então isso é o tráfego pago. É localizado, ele já vai... Não adianta, o tráfego pago ele não faz sozinho, não faz um trabalho sozinho. O tráfego pago ele trabalha
numa engrenagem. Se você não tem um orgânico é tudo que você produz e coloca na internet sem precisar pagar. Então é o Story, que faz você aproxima o seu público do seu produto ou seu serviço. O Reels, que vai atrás de novos seguidores e também faz com que você explique sobre o seu produto, né? A pessoa tenha conhecimento do que para que serve o seu produto. Tem que ser bom, né? Precisa. Ele precisa ser um produto bom. O vídeo de campanha precisa ser um vídeo legal. Nós estávamos falando sobre isso, inclusive, que os 3 primeiros segundos são fundamentais. Estava falando isso com o Rodolfo antes da gente entrar, né? Fazer um vídeo de campanha que prenda a sua atenção, principalmente nos 3 primeiros segundos. A internet é super imediatista hoje. Ninguém quer assistir a um vídeo longo. As pessoas querem assistir vídeos curtos, compactos, que passam a mensagem logo nos 3 primeiros segundos, ou melhor, que prenda a atenção nos 3 primeiros segundos. Então, o tráfego pago, aliado com um orgânico bem feito, faz com que as vendas aconteçam, né? E aí a gente trabalha nisso, né? A gente social media, a gente faz o trabalho de social lá na empresa, né? Lá na Positive Mind, a gente faz o trabalho de social media, que é alimentar as redes sociais na parte orgânica, com conteúdos editáveis. Dia a dia, gente, não tem jeito, é a pessoa que tem que fazer. Dia a dia, para aproximar o teu público, é você que tem que fazer, colocar a tua cara lá. Ah, mas hoje eu tô de pé, eu tô virado pra lua, não quero fazer. Tem que fazer. Cara, que legal. Isso aí é um mundo realmente do marketing, é uma coisa... É muita coisa, a gente fica acho que a juventude fala, o que eu poderia fazer quando eu crescer? Cara, esse mundo do marketing aí e ainda mais com a internet hoje, né? É o que predomina. Cara, tá dominando o mundo. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, essa coisa do ser rápido, os 3 segundos primeiro, olha que pode, né, levar, como você estava, alavancar mesmo muita gente. Alavanca mesmo. Acabou, mas eu agradeço muito aqui. Doutor Daniel, você vai voltar aqui, né? Eu vou voltar. Minha ausência foi por uns motivos de correria mesmo do dia a dia. Clínica nova chegando aí. Então... O senhor é muito querido aqui. Muito obrigado. Volte para ajudar todo o nosso povo, a nossa população aqui, tá bom, doutor? Foi um prazer, viu? Obrigado. Mirica minha, você continua maravilhosa. Obrigada, padre. Maravilhosa. Obrigado você, viu? Eu que agradeço Deus muito. Patinha, você é fora de série. Obrigada. E crise de fé não existe na paróquia Nossa Senhora da Lapa, hoje tem lá, noite carismática, 7 horas da noite. Tem crise, mas não é a fé que tá em crise, não. Obrigado. Vai voltar aí, Maurício. Eu fiquei surpreso com o seu topete. So if